Olá, 19 de setembro de 2025, Laércio Comar da Demonitor. E mais uma semana passando, vamos lá. Você está querendo saber, né? Qual o tamanho do mercado? Quantas lojas de móveis, colchões e eletros estão ativas no Brasil? Qual o tamanho dessa possibilidade que eu tenho de venda? Antes disso, um recadinho. Faltam 70 dias. Para quê? Para Black Friday 2025. Sim, já estamos em cima dela. E aí, o que você fez? É o tempo que nós temos para nos preparar. Só mais 70 dias. E aí, onde você vai ter que escolher, nesse grande mercado que nós temos, quais são os seus clientes parceiros. E aqui eu emendo com um recadinho para você que já é do grupo AD Monitor, você supervisor, gerente comercial, diretor comercial, dá uma olhadinha lá. Você tem à disposição essa ferramenta. Não há custo nenhum, você já está dentro do grupo, onde ela totaliza por região, você separa por região o teu representante e compara como é que está a sua venda nessa região comparada com os demais do grupo, com os quase 8 bilhões de faturamento anual do grupo. Ou seja, a venda caiu, caiu só para você ou caiu no mercado. O problema está contigo ou o problema está por fora. Se você tem dúvida, entre em contato com a D e a gente te explica certinho como usar. Está lá à disposição. Fim de ano. 70 dias para Black Friday. E aí, você vai se preparar com os melhores clientes que você tem disponível ou vai deixar a coisa rolar? E vamos lá. Quantas lojas de móveis, colchões e elétricos estão ativas no Brasil? Nós fizemos um levantamento aqui na própria Demonitor. Nós somos conectados aí com o banco de dados da própria Receita Federal. Dentro da AD, vamos lembrar lá, tá? Dentro da AD são mais de 1.200.000 CNPJs, mas isso aí é muito amplo. Nós vamos falar sobre aqueles que têm KNAI, de comércio de imóveis, eletro, colchões. Tem ali ferragem e tem indústria também, porque muitas lojas estão colocadas. Ou seja, como CNPJ principal, ele pode até ser um comerciante de outro ramo e ter móveis e eletro. Estamos falando aqui só de CNPJ principal. E quantos são? A D faz esse comparativo, nós levantamos isso junto à Receita Federal do que está ativo. Dia 15 de junho de 2025 eram 302 mil CNPJs. 10 de agosto eram 305 mil CNPJs. Veja, dentro da D, se nós agruparmos CNPJ, se nós pegarmos apenas o que é comprador de verdade, é assim que a D trabalha, serão cerca de 60 mil CNPJs ativos, 32 mil compradores. Esse é o tamanho do mercado, tá? 32 mil compradores comprando do grupo. Mas existe lá no governo federal 305 mil CNPJs ativos. Só que esse não é exatamente a informação que mais chama atenção, tá? De junho para agosto entraram 7.656 novos CNPJs, que se tornaram ativos em agosto e que em junho não eram comércio de imóveis, elétricos, colchões como principal. Saíram quase 4 mil CNPJs, ficaram inaptos ou foram baixados. Gente, significa para você que está nesse meio, você que faz análise de crédito, que no Brasil se abrem mais ou menos 200 novos CNPJs por dia. É isso mesmo. CNPJ, KNAI principal, móveis eletrocolchões. 200 CNPJs principais por dia. É muito. Isso tudo é loja que está sendo aberto? Não. É uma fábrica de CNPJs. O governo já anunciou para até julho do ano que vem, os CNPJs se tornam alfanuméricos. Lembra aqueles números todos, 14 dígitos, que compõem o CNPJ? Vai ter letra no meio, igual placa de carro. Por quê? Tanto CNPJ que tem no Brasil. Isso atrapalha bastante a avaliação. Entra cliente para você, você não sabe nem se o cliente é grande, se não é, tem que agrupar, não tem outra forma. Se você precisa desse tipo de informação, entre em contato com a gente na Demonitor e entenda como ter essa informação compilada, senão vai ficar correndo mesmo. E vamos falar de dinheiro, falando tamanho de mercado, vamos falar de dinheiro agora. Foi recorde de déficit público. Eu sempre busco as matérias da forma mais completa possível para a gente falar disso, né? Até quando as contas do governo vão aguentar os déficits? O governo está gastando demais, Lércio. Sim, isso é fato. Mas você sabe que eu tomo um baita cuidado em levantar os dados o mais completo possíveis. Então a gente tem que olhar todos os ângulos, tá? Sem política.
Conta do governo teve o déficit de 59 bilhões em julho. Faltou só 59 bilhões no fechamento da conta. Segundo o pior resultado histórico. Se você for comparar aqui, foi só lá na pandemia, com toda a Covid, em pleno meio da pandemia, a arrecadação tinha caído, todo mundo parado, virou aquela bagunça danada. Lá foi déficit. E agora nós tivemos o segundo pior da história. Porém, vamos lá. Comparado com julho do ano passado, foi 9 de déficit, agora 59. Então, no mesmo mês do ano passado, o governo faltaram 9 bilhões, agora faltaram 59. Tem que olhar também por outro lado, tá? Tá, então agora vai acabar tudo, o governo faliu o Brasil. Tá, vamos olhar um outro ponto. Demora, para quebrar, demora. É, o governo, o Tesouro Nacional, na verdade, justificou é que o pagamento das despesas judiciais foram jogadas para esse mês de julho. Ano passado tinha sido em fevereiro. Então, se nós pegarmos o acumulado do ano, ou seja, os 7 primeiros meses do ano, o governo já gastou mais do que recebeu, 70 bilhões. Ano passado, ele já tinha gasto mais do que recebido no mesmo período, 79 bilhões. Ou seja, houve uma melhora. Como assim, Laércio? Então vamos lá. Foi recorde, 50 bilhões faltaram, é um monte. Vamos olhar de outro ângulo. Janeiro a julho faltou 50 bilhões. É como se você, esse ano, de janeiro a julho, tivesse gasto 50 mil reais a mais do que você ganha. É muito dinheiro. É loucura isso, tá? Mas ano passado, eu tinha gasto 59 mil a mais. Olhando por esse ângulo até melhorou, mas é perigoso. O governo continua jogando dinheiro na economia. Então não dá para você reclamar que o brasileiro não está gastando, que o dinheiro não está circulando. Ele está. Muito concorrência, mas o dinheiro está circulando. E o governo está endividando. Está endividando. E aí? Vai quebrar o Brasil mês que vem? Não, não vai. Demora. Do jeito que está sendo feito, demora. É um caminho onde uma hora tem que pagar essa conta. Mas e aí? Até lá vamos tentar ganhar mercado, vamos tentar deixar empresas sólidas, vamos sobreviver. E tem mais dinheiro sendo injetado, tá? Eu não sei como, mas sempre tem alguma coisa sendo injetada ou distribuída. Esse dinheiro está sendo injetado porque o brasileiro precisa ou porque ajuda a comprar voto. Bom, lembra que semana passada eu falei sobre gás? Para cada 5 brasileiros, um precisa de gás de graça, porque ele não tem como pagar. Agora está vindo a outra lei isentando a conta de luz, beneficiando milhões de famílias de baixa renda. Que lindo falar dessa forma, né? Essa medida provisória segura tarifa social para 80 milhões de brasileiros. 80, nós somos 220. 80 milhões precisa que alguém pague por sua conta de energia. E para isso basta se cadastrar no cadastro único que já dá o Bolsa Família, o Vale Gás e agora a conta de luz também. São 4,5 milhões de famílias que não vão pagar a conta, isso significa quase 10% das famílias. Outras 17 vão ter direito a um benefício parcial. Significa que 22 milhões das famílias ou não vão pagar ou vão ter ela reduzida. Gente, não brota energia elétrica do nada. Não brota gás de cozinha do nada. Toda vez que você isenta alguém, alguém tem que pagar mais por isso. Quem? Todos os brasileiros que trabalham e pagam imposto dão dinheiro para o governo e o governo paga a conta dessas pessoas. Existem pessoas que precisam de ajuda, senão elas passam fome? Tudo bem. Estamos falando em 22 milhões de famílias agora que vão receber benefício de energia elétrica. É metade do Brasil. Tá, metade do Brasil está passando fome, precisando. Essa conta de energia vai sobrecarregar a outra metade. Não tem almoço grátis. E, lógico, isso aí o governo faz que é para poder ganhar voto. Então ele já tem um quarto da população recebendo gás, metade da população recebendo energia elétrica. Óbvio que não sai do poder, porque essas pessoas vão querer continuar. Tá, como o governo consegue aprovar uma lei dessa? Aí eu só vou mostrar essa outra matéria para você, tá? 49 senadores votaram a favor dessa lei. 3 apenas foram contra e 3 se esconderam, abstiveram. 3 foram contra essa política populista, 49 votaram a favor. Léo, você está falando de política? Não, estou falando de grana. Significa que o governo joga dinheiro em cima do mercado ou diminui a despesa dos mais pobres. É igual voltar a jogar dinheiro, ele está incentivando a economia, acelerando a economia. Por isso a coisa está andando, mas com isso ele faz com que vá faltar mais dinheiro na conta pública lá para frente.
De alguma forma, em algum momento, os brasileiros que trabalham e que pagam imposto vão ter que pagar por essa conta. Mas e agora? Agora tem mais dinheiro entrando. De onde tiram todos esses benefícios? Como é que continua fazendo isso dia após dia? Tá entrando dinheiro, tá gerando, tá? Isso é bom? É bom? Não, eu concordo que isso é péssimo, mas está entrando dinheiro. Se nós não aproveitarmos isso, só ficar reclamando, aí a coisa não vai funcionar. E o que é pior, muita gente daí para de trabalhar. É crônico o nosso problema de desemprego, ou de conseguir contratação. Legal, o Brasil tem a menor taxa de desemprego, ela é histórica, tá? Vamos olhar de longe, eu gosto de olhar de longe, não basta só agora. 2012, ela vinha pequena também, era 7,8, 6,5%. Então não é novidade nós temos uma taxa de desemprego baixa. Lá na crise de 2015, sabemos como foi, qual governo e tudo mais, em 2015, houve a crise, ou seja, tivemos que pagar a conta do gasto que foi feito. Olha o que acontece, dobra o número de desempregados. Até 2018 isso dobrou, de 2015 a 2018. Por quê? Porque o Brasil pagava a conta do que havia sido exagerado de gasto um pouco antes. De lá para cá, se você tirar a pandemia, você vai ver que é uma reta de queda. Ou seja, estamos aqui praticamente perto do pleno emprego. Não arruma emprego quem não quer. E a gente conversa com polos, gente de tudo quanto é cidade, viajo bastante. Não há um lugar no Brasil onde tenha desempregados. As empresas todas estão anunciando. Ah, mas eles querem gente qualificada, gente com muito conhecimento, querem chão de fábrica, precisa de alguém para trabalhar. Mas nós temos alguns problemas crônicos que fazem com que não tenha. Então nós queremos aumentar a venda. Queremos que o brasileiro consuma mais, mas o brasileiro não tem mais brasileiros dispostos a trabalhar para poder consumir mais. Gente, a conta não fecha. Quer ver? Construção civil deve precisar de 1,4 milhões de profissionais qualificados até 2027. Daqui a 2 anos, 1,4 milhão de profissionais só para construção civil. Não, não tem de onde tirar. Se a construção civil não conseguir construir porque faltou gente, ninguém mobília. Olha como uma coisa gira com a outra. E os jovens? Os jovens não conseguem emprego? Como assim, Nércio, não conseguem emprego? Olha essa matéria, como a coisa pode ser distorcida. Brasil são os neném, não estuda, não trabalha. O Brasil é o quarto país com a maior proporção de jovens neném, que não trabalham, não estudam, segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Mundial. Tá, é o quarto país com a maior proporção de neném, são jovens de 18 a 24 anos que não trabalham e não estudam. Segundo a matéria e algumas formas que eu coloquei, eles não conseguem continuar estudando e nem conseguem encontrar emprego. Tá, não conseguem continuar estudando? Tá, de repente não entra na faculdade, não consegue entrar na faculdade, ou não pode fazer uma faculdade nem que pública, porque de nenhum curso, porque ele tem que trabalhar. Ótimo, não, ele não trabalha, mas ele também não consegue entrar em nenhum tipo de curso, em nenhuma faculdade, ele não consegue fazer nada para melhorar o quadro dele. Tá, mas ele também não trabalha. Tá, mas ele não trabalha porque ele não é qualificado. Não, não tem gente para trabalhar. As empresas estão se matando para trabalhar. Esse jovem 18 a 24, ele está literalmente, uma boa parte dele está encostado. Por quê? Porque ele não precisa. Ele só quer trabalhar se ele arrumar um emprego igual mídia social. Que ele possa comprar uma Lamborghini, que ele possa ter como é que fala? Uma banheira com Nutella. Estragamos uma geração. Não tem gente disposta a trabalhar, poucos estão pagando imposto para poder sustentar uma boa parte, isso vai à estagnação. Por enquanto não, tá? Por enquanto está girando. Então vamos aproveitar, vamos tentar tirar o máximo de limonada desse limão, mas tá meio esquisito. E a falta de mão de obra tem uma outra situação, empréstimo FGTS. Gente, eu procurei matéria sobre isso e não encontrei nada, nada. Mas vários empresários de vários polos me disseram que isso acontece. Escreve se isso acontece contigo aqui também. Lembra do empréstimo consignado do FGTS que foi criado alguns meses atrás? Um monte de trabalhador foi lá, pegou esse dinheiro. E agora está sendo descontado. O salário do cara é 2.000, está vindo 400, 500 reais descontado dele. Aí ele chega para o patrão e fala: eu não posso viver com apenas 1.500. Tá, mas você fez o empréstimo, tem que ser descontado do teu salário. Não, para mim com 1.500 não serve. Então você dá as contas para mim e vou procurar outro lugar. Ele pede as contas,
fica 5 meses do seguro-desemprego. Quando ele volta para o mercado de trabalho, porque acabou o seguro-desemprego, ele fala: só aceito se não for registrado, porque senão vão descontar o valor que eu tenho que pagar. Olha a bomba que está caindo no colo dos empresários, em todos os polos. Tem um amigo que um terço do chão de fábrica, eram 15 pessoas, 5 pediram as contas por esse motivo. Como você toca o teu negócio desse jeito? Simplesmente você tem os seus profissionais, ou o chão de fábrica, ou qualquer outra área da empresa, pedindo as contas para não vir o desconto do salário dele, deixa de estar no mercado de trabalho trabalhando, falta gente, usa o seguro-desemprego, pega dinheiro do governo, paga com o nosso imposto, e depois, para poder trabalhar, ele só admite se for sem registro, o que causa um baita de um risco para a indústria. E daí? Já começamos a pagar o preço por isso. Você já viu isso? Acontece isso com você? Escreve aqui. Se você achar alguma matéria sobre isso, você me manda, porque eu não achei em lugar nenhum. É como se esse problema não existisse. Só existe com quem conta para mim. Não é possível que só eu enxergue isso. E você, para encerrar, tá? Você não consegue fazer plano futuro? Você não sabe como vai ser o seu final de ano? Vou conseguir vender, vou conseguir produzir, vai ter consumidor, vou receber minhas contas? Eu dei risada quando vi essa matéria, mas todo o meu respeito aos economistas, tá? Jornal do Comércio, 92 anos, projeção do Comitê de Política Monetária, do Copom, dizendo que a projeção da inflação IPCA 12 meses para o primeiro trimestre de 2027 é de 3,4%. É a mais do que o centro da meta, que é de 3%. Todo o meu respeito aqui. Daqui a um ano e meio, eles projetam que nós vamos estar com uma inflação de 3,4. Até lá, nós temos uma eleição para presidente da República, nós temos um dólar oscilando, nós temos uma economia mundial andando, um monte de coisa que vai acontecer dessa briga Trump com China, com o mundo, com o Brasil, com tudo, e eles estão prevendo que daqui a um ano e meio a inflação está em 3,4. Gente, eu não sei se é muito bom de matemática, se eu sou ruim ou o cara tem muito boa fé ou imaginativo. Não é fácil, não. Vamos fazer previsão para o futuro e tomara que seja positivo. Eu estou confiante. Temos um bom período pela frente ainda. Você que ficou até o finalzinho. Nós temos o final do ano agora, não tem como não vender, vai vender. Nós temos um 2026 com o governo colocando dinheiro, não tem como dar errado. 27 é outra história. Até lá, vamos preparar melhor nosso negócio, nossa empresa, para aguentar se tiver vaca magra lá no final. Mas agora é tentar aproveitar. Se você gostou, dá joinha, compartilhe isso aqui, envia para seus amigos, faça seus comentários. Meu muito obrigado. Até semana que vem.